Olá! Hoje o Diálogo Brasil vai discutir a soberania nacional e a exploração dos recursos naturais. Um país rico em minérios como o nosso tem vários desafios, como o de superar a condição de mero exportador de matéria-prima e passar a desenvolver tecnologia de ponta. Tem também que preservar o meio ambiente e respeitar os territórios das populações tradicionais. Para saber se estamos dando o tratamento adequado aos bens naturais do país, recebemos hoje dois geólogos. Um deles, Guilherme Estrela, um dos pesquisadores responsáveis pela descoberta das jazidas de petróleo da camada do pré-sal, e o outro é Luiz Fernando Scheibe, professor da Universidade Federal de Santa Catarina, um especialista em gestão de recursos hídricos. Mas antes da gente começar a nossa conversa, vamos voltar um pouco no tempo, com a ajuda da jornalista Graciele Bittencourt. Maranhão, na época da Assembleia Nacional Constituinte, muitos geólogos se mobilizaram para alertar que em 19% do território nacional, as riquezas minerais eram exploradas por estrangeiros. O argumento não convenceu muito o Centrão, que reunia os constituintes liberais. E então a questão foi resolvida da seguinte forma: houve o acordo de proteger áreas estratégicas, como as estâncias hidrominerais, por exemplo, e além das regiões de fronteira, e os territórios indígenas. Nessas áreas, a exploração passou a ser exclusiva de empresas brasileiras. A exploração do subsolo só poderia ser feita por empresas nacionais com autorização ou concessão da União. E aí, os estrangeiros que já estavam em atividade no país tiveram prazo de 5 anos para se regularizar. Bom, Maranhão, depois de 30 anos da Constituinte e mais recentemente da descoberta do pré-sal, como os nossos convidados aí no estúdio avaliam o desenrolar dessa luta para proteger as riquezas nacionais? Graciele, 30 anos, quando a gente fala, parece pouco, dependendo da perspectiva, ou pode parecer muito. Guilherme, é pouco, é muito do ponto de vista do que a gente teria que ter feito e teria que ter cumprido em termos de missão para dar conta do nosso recado? Muito bem. Bom, o levantamento das riquezas do subsolo brasileiro é um processo de longa data, e que, efetivamente, nas últimas décadas, ele se incrementou. No lado mineral, eu não sou especialista do lado mineral, mas, de qualquer forma, nós estamos vendo e constatando que a exploração da grande reserva de Carajás, que não está ainda totalmente conhecida, é uma reserva, certamente, a província mineral mais importante do planeta, ela está em procedimento, está em processo, pela Vale do Rio Doce, ainda que a Vale tenha hoje um controle privado. Muito bem, na área da energia, especificamente do petróleo, demos um salto muito grande. Quer dizer, a quebra do monopólio, ela não surtiu os efeitos que diziam que seriam encontrados e seriam atingidos em tempo rápido, E chegamos a 2002 com as coisas ainda, o território brasileiro ainda mal explorado. Com a subida do novo governo, em 2003, houve uma orientação para a Petrobras, de que a Petrobras se expandisse. Então a Petrobras expandiu as suas fronteiras exploratórias em blocos de que ela já era já concedidos à empresa, E isso resultou logo, imediatamente, em poucos meses, na descoberta de alguns campos na Bacia de Santos, alguns campos na Bacia do Espírito Santo. Depois as sondas foram para o Nordeste, fizeram excelentes e extraordinárias descobertas também nas águas profundas de Sergipe. Mas, em 2006, por aí, batemos no pré-sal brasileiro. Esse processo todo, evidentemente, implica num domínio de tecnologia, numa evolução da pesquisa, não é isso? Muito bem lembrado. Quer dizer, aí está o cerne dessa questão. Por quê? A Petrobras, ainda no período de monopólio estatal, nós descobrimos petróleo na Bacia de Campos, em águas profundas da Bacia de Campos, em torno de 1.000 metros de profundidade. E ali aprendemos, porque não havia tecnologia disponível em lugar nenhum do mundo para produzirmos a essa profundidade. E ali nós desenvolvemos as nossas tecnologias próprias, autênticas, e conseguimos a produção de petróleo e gás na Bacia de Campos, em águas profundas. Quando surgiu o pré-sal, já tínhamos toda essa experiência em enfrentar novos desafios. E essa é uma grande vantagem de quem atua na fronteira tecnológica, porque quem atua na fronteira tecnológica que identifica
oportunidades de inovações, de avanços tecnológicos, e assim foi feito. Guilherme, eu vou aproveitar esse momento para a gente também falar de uma outra riqueza natural que é importantíssima, que é a questão do país deter 12% da água doce do mundo. O Luiz está olhando aqui com calma, com cautela. Qual é o grau de importância ou significado desse volume de água estar, o Brasil ter isso como uma propriedade natural, uma riqueza que está sendo bem cuidada ou não? Trata-se de um patrimônio do Brasil, mas um patrimônio da humanidade também, né? É um bem excepcionalmente importante, que se vê muitas vezes ameaçado até pela indústria da mineração, que é um dos setores que mais consome água e que mais causa problemas mesmo de impacto ambiental relativos à água, mas a maior parte da água que é utilizada para a agricultura. E somente uma parte dela que é utilizada para a indústria e uma parte menor ainda que é utilizada para o abastecimento público nas nossas cidades. Luiz, eu vou te interromper um minutinho porque você falou na água utilizada para o processo de mineração. A gente tem aqui um depoimento em que a gente vai falar sobre os impactos da mineração, que são objeto de estudo da doutora em Geoquímica da Universidade de Brasília, Carolina Siqueira Gomide. Ela nos mandou uma contribuição e a gente vai ver agora o que ela disse. Desde a Idade da Pedra, a humanidade vem transformando a natureza a seu favor, né, para viver a partir da transformação, né, dos minérios, da natureza em geral, né, as árvores, enfim. Então, a mineração existe desde que a humanidade existe. Nós precisamos da mineração para sobreviver, mas precisamos também discutir como a sociedade vem mudando à medida que as taxas e os ritmos são retirados da natureza. Discutir também o consumo, né? Como é possível retirar tanto minério da natureza se é realmente necessário. E, para além disso, com tantos impactos que traz para as comunidades também, discutir aonde se pode minerar e onde não se pode minerar. Bom, esse é um aspecto e tem também o aspecto da agricultura que você comentava, né? Da utilização da água para a agricultura. A água é considerada um bem comum que não deveria ter proprietários. Ela pode ser utilizada, precisa ser utilizada, é essencial para a nossa vida, mas o fato de que, em alguns casos, ela se torna um bem de uso privado, vai contra, digamos assim, essa ideia de que ela é um bem de uso comum. Então há uma certa responsabilidade de quem usa a água de devolvê-la ao ambiente de uma forma que seja possível continuar utilizando. E no caso da agricultura, por exemplo, o que a gente está encontrando muito é um comprometimento da qualidade dessa água pelo uso muito grande de agrotóxicos e, mais do que os agrotóxicos, até dos próprios fertilizantes, que também são utilizados em quantidades imensas. Olha, daqui a pouquinho a gente vai falar um pouco mais sobre isso, sobre a questão dos agrotóxicos. Eu queria perguntar ao Guilherme se voltando à questão do pré-sal, se essa descoberta, você foi um dos responsáveis por esse trabalho, se essa descoberta nos põe num grupo seleto de países que tem uma prioridade ou que tem tecnologia suficiente para explorar essa riqueza mineral, o petróleo? Na verdade, só quem ainda detém essa tecnologia é o Brasil, né? Essa que é a grande verdade. Quer dizer, nós desenvolvemos com a nossa experiência da parceria de campos, como eu disse, mas a importância do pré-sal não se restringe somente à tecnologia. Quer dizer, nós somos certamente um dos países mais ricos do mundo, né? Que não tínhamos energia, não é mesmo? Não tínhamos o carvão, na primeira Revolução Industrial, não tínhamos o petróleo na segunda Revolução Industrial, né? E só fomos sempre muito dependentes de energia, que nos dificultou o processo de industrialização autônoma brasileira, né? O pré-sal justamente vem
prover esse recurso absolutamente indispensável, não só para nós assegurarmos a nossa soberania energética por todo o século XXI, mas também para promover o nosso desenvolvimento. Então, aí entra a tecnologia da companhia, não é só da Petrobras, é da Petrobras com as universidades brasileiras. A empresa sempre, através do centro de pesquisa, eu trabalhei lá há muitos anos, sempre a integração com a universidade brasileira foi muito grande, não é mesmo? Então, isso continua no pré-sal, se aprofunda no pré-sal, inclusive na área de geociências, né? De modo que é um recurso que a sua transformação em riqueza tem que ser assegurada para o benefício do povo brasileiro. Olha, nós vamos fazer um breve intervalo e no próximo bloco a gente volta a falar sobre esses dois assuntos de grande importância para quem está nos assistindo em casa de uma forma geral. Já a gente volta daqui a pouquinho. O Diálogo Brasil está de volta com a nossa conversa sobre as riquezas naturais do país. A geóloga e pós-doutora em desenvolvimento sustentável pela Universidade de Brasília, Suzy Córdoba, traz para o debate a questão da agricultura. Vamos ver o que ela diz. Nas últimas décadas, o modelo agrícola brasileiro tem se consolidado como um dos maiores produtores de commodities do planeta, em especial a soja e o milho. Mas para alcançar este padrão, se utiliza fortemente de insumos que são em sua grande parte importados. Nesse aspecto, a ciência já produziu opções tecnológicas para facilitar uma transição de uso desses insumos. Trata-se da tecnologia da arrochagem, que prevê o uso dos remineralizadores, conhecidos como pós de rocha ou farinhas de rocha, que prevêem a adição desse material ao solo como forma de fertilizar ou rejuvenescer os solos. O Brasil é um país mega geodiverso, portanto tem tipos de rochas que podem ser utilizadas para esse fim em todas as regiões. Luiz, esse aspecto levantado pela Suzy é muito importante para a gente também ter um pouco mais de equilíbrio na utilização dos nossos recursos naturais, não é isso? Certamente, essa sugestão da arrochagem, ela é importante não só por prover a agricultura dessa tecnologia, dessa possibilidade, como porque o processo de, vamos dizer, de gestão deste pó é um processo demorado, que evita uma sobrecarga de nutrientes na natureza, nos cultivos e na própria água. Então, é mais uma novidade tecnológica, como o Guilherme estava colocando, das novidades tecnológicas que o Brasil detém e que vai contra uma ideia de país atrasado que a gente tem do Brasil. Nós sempre tivemos tecnologia de ponta. Desde o tempo do ciclo da cana no Nordeste, os engenhos brasileiros eram tecnologicamente os mais avançados do mundo. Então a ideia não é um país atrasado, não, pelo contrário. Agora o que acontece? Há uma necessidade, eu acho, muito grande de que a população brasileira tenha o controle social dessas tecnologias e dos bens que são por ela produzidos, né? Então, é por isso que muitas vezes a gente diz, olha, esses processos de privatização que a gente tem vivido, eles têm que ser olhados com muita atenção. Com muita cautela e com muito rigor. Com muita cautela, porque no momento em que a gente entrega para uma empresa, pode brasileira ou estrangeira, um bem que seria de interesse de toda a população, a gente está perdendo a chance de ter o controle social sobre esse aproveitamento. É o caso do petróleo. Ninguém vai dizer que nós não devemos explorar o nosso petróleo. Sim, eu queria perguntar ao Guilherme, aproveitando essa sua deixa, a gente ouve falar muito em modelos, modelo de concessão, modelo de partilha. Às vezes isso é difícil para um cidadão comum entender uma diferença entre um e outro. Em rápidas palavras, de uma forma... Mas é porque tem um assunto aí relacionado vamos lá. Né,
que a professora Suzy falou, que nós somos um grande importador de fertilizantes. De fertilizante, exatamente. É verdade. Mas, em geral, nós falamos no pré-sal e só nos referimos ao petróleo, ao óleo do pré-sal. E o pré-sal é riquíssimo em gás. Né? Essa é uma das riquezas enormes que o pré-sal tem. Muito mais gás que tem, por exemplo, o óleo da bacia de Campos, que é um óleo pesado. O pré-sal é leve com muito gás. E esse gás é rico em matéria-prima de fertilizantes nitrogenados. Hoje, segundo as informações que eu tenho, a gente importa aí na base de 80% desses fertilizantes nitrogenados. E o gás do pré-sal pode contribuir para que o Brasil seja, em termos de fertilizantes nitrogenados, amônio, ureia, alcance uma autonomia, por exemplo? Praticamente atinge uma autonomia. Então, a riqueza energética do pré-sal soma-se à sua riqueza. Muito gás natural também é energético, mas também essa riqueza de ser rico, tem um percentual grande de matéria-prima para fertilizantes nitrogenados e para materiais petroquímicos também. Olha só, então eu volto àquela questão. A gente ouve falar muito nos modelos, né, de concessão e de partilha e que às vezes isso soa um pouco estranho para quem não está habituado com essa linguagem, com esse ambiente. É relativamente simples e fácil de entender. No modelo de concessão, o petróleo descoberto pertencia, era propriedade de quem descobrisse. Né? Muito bem. Por que isso? Porque o índice de descobertas de campo de petróleo e gás natural é muito elevado. Quer dizer, é muito arriscado. Em geral, você perfura 10, 12 poços para achar um campo. Muito bem. Então, para isso, o governo, o Estado brasileiro, para trazer o interesse, para interessar os investidores estrangeiros, abriu. Nós não éramos autossuficientes, precisávamos de petróleo, abriu o processo de concessão, que concedia a quem descobrisse o petróleo a propriedade do petróleo. Muito bem. Na partilha, aconteceu justamente isso. Quando nós furamos o primeiro, furamos o segundo, furamos o terceiro, vimos que o risco exploratório praticamente era inexistente. Então, não fazia mais sentido de você dar ao descobridor a propriedade do petróleo descoberto. Então, na partilha de produção, né, a propriedade do petróleo descoberto é da União, é do governo. Mas tem mais. Na nossa lei de partilha, foi introduzida também a Petrobras como operadora única, né? O conteúdo nacional elevado para obrigar a que a gente desenvolvesse a nossa indústria ligada à indústria petrolífera, não é mesmo? E acompanhado também do Fundo Social, essa coisa toda. Quer dizer, era um pacote que tinha como objetivo não só a produção do pré-sal, mas o desenvolvimento tecnológico e industrial brasileiro e também contemplava a área social com investimentos absolutamente concretos e muito grandes. Né? Esse que era o conceito de partilha e se criava também, importante, uma empresa pública, né, que participaria dos consórcios com poder de veto, né? Participaria dos consórcios para ter a União como executora, de controladora de todas as operações. Efetiva desse processo. Você acha que é fundamental que não seja descuidado? Se a gente pensa num futuro próximo, evidente que não a curto prazo, mas essa questão é uma questão tratada a longuíssimo prazo. Mas o que você acha que é fundamental que a gente não descuide daqui para frente? Eu queria voltar para essa questão do que a gente chama de controle social dos bens naturais, de modo geral. Essa preocupação que o Estrela mostrou entre a concessão e a partilha, eu acho que ela poderia estar presente também em relação a outros minérios e tem que estar sempre presente também em relação ao próprio uso da água. O fato de que as empresas de saneamento, que sempre foram estatais praticamente, estão sendo privatizadas, faz com que o interesse público fique num nível secundário em relação ao interesse dos acionistas das empresas. Então, essa é uma questão que eu acho que tem que ser levada em consideração. E, por outro lado, é super importante também que a gente tenha a possibilidade de utilizar os recursos que são advindos
dessa manipulação. E um outro caso que a gente tem que estudar muito bem é a questão da água engarrafada. É o fato de que nós já temos 2 empresas multinacionais que detêm mais do que 50% do mercado de água engarrafada no Brasil. E é um mercado que, além de ser que envolve uma grande quantidade de desperdício e usa muito petróleo até para fazer as garrafas PET, etc., ele torna um bem que seria de uso comum exclusivo de uma faixa de pessoas que podem pagar por ele. Isso faz com que as próprias empresas fornecedoras de água de saneamento deixem de ter aquele controle sobre a qualidade da água que é servida para a grande maioria da população. Então, essas questões eu acho que tem que estar sempre presentes também quando a gente pensa na questão da água no país, que é privilegiado, mas que ao mesmo tempo tem que aprender a cuidar melhor dessa riqueza. Guilherme, eu não queria deixar também essa oportunidade de falar sobre, na sua opinião, o que a gente prevê de futuro. Você acha que a gente sabe que com todo o desenvolvimento, com toda a pesquisa, com todo o trabalho feito pela Petrobras, ela passou por um processo de alta exposição e exposição em uma medida muito negativa. Você acha que isso, de alguma forma, pode comprometer o trabalho futuro, pode, de alguma forma, travar pesquisas, enfim, de alguma forma? De maneira nenhuma. A dificuldade não está aí. A Petrobras não se confunde, o corpo de empregados da Petrobras não se confunde com essas pessoas que cometeram as barbaridades que cometeram. Isso é justiça, a polícia está tratando essa coisa, vai resolver essa parada, já está resolvendo, né? Então, a Petrobras continua íntegra, como uma empresa que tem dezenas de milhares de empregados, né? Extremamente sérios, honestos, dedicados à companhia, de modo que isso não vai interferir. Agora, o que pode interferir é uma transformação de uma visão de empresa que trata com um bem estratégico brasileiro, um bem de uso da população em geral, né, que faz parte do dia a dia da população, que é importante para o controle da inflação, inclusive, né? Uma empresa que tem essa visão, que tem que ter essa visão, porque trata, como eu disse, de um bem estratégico, com uma visão privatista, absolutamente privatista, do maior lucro no menor prazo de tempo. Então, acho que isso é que impacta muito a companhia, né? Para nós termos uma ideia de uma visão a mais longo prazo. Essa energia tem que nos servir ao longo do século XXI inteiro para desenvolver tecnologicamente, industrialmente o Brasil de forma autônoma, né? E o pré-sal está aí, e a maior empresa brasileira que trata desse assunto é a Petrobras, com competência já comprovada, mundialmente inclusive. Olha, eu agradeço muito a participação dos senhores, eu tenho certeza que essa nossa conversa rápida, breve aqui, foi fundamental para que as pessoas em casa compreendessem um pouquinho mais sobre esse assunto. Se você quiser saber mais sobre o nosso programa, entre no site da TV Brasil. Eu te espero na segunda que vem, às 10h15 da noite. Até lá!